Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer física para você. Agora é a resolução do Enem 2019. Nós vamos resolver uma questão aqui que deu o que falar e que tem alguns problemas no enunciado. Se você apoia essa iniciativa, deixa já o seu joinha. Se você quiser ver mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo no curso feito especialmente para você? Acesse meu site, professordouglasgomes.com. Agora vem comigo para a gente ler o enunciado. De acordo com o enunciado, a maioria das pessoas fica com a visão embaçada ao abrir os olhos debaixo d'água. Mas há uma exceção, o povo Malken, que habita a costa da Tailândia. Essa característica se deve principalmente à adaptabilidade do olho e à plasticidade do cérebro, o que significa que você, também com algum treinamento, poderia enxergar relativamente bem debaixo d'água. Estudos mostram que as pupilas de olhos de indivíduos Malken sofrem redução significativa debaixo d'água, o que faz com que os raios luminosos incidam quase paralelamente ao eixo óptico da pupila. A acuidade visual, associada à redução das pupilas, é fisicamente explicada pela diminuição a. da intensidade luminosa incidente na retina, b. da difração dos feixes luminosos que atravessam a pupila, c. da intensidade dos feixes luminosos em uma direção por polarização, d. do desvio dos feixes luminosos refratados no interior do olho e das reflexões dos feixes luminosos no interior do olho. Bom, alguns professores defendem a opção A, outros defendem a opção D, outros defendem as duas opções e a gente vai investigar o que estaria mais correto. Vem comigo. Para que a gente consiga compreender a resolução do problema, é interessante que a gente saiba como funciona a visão humana. Você vai ter um ponto-objeto, um objeto luminoso ou iluminado, cujos raios luminosos vão atingir aqui o nosso sistema de lentes. A pupila controla a abertura por onde vão passar esses feixes, né? esses raios luminosos. Esses raios vão convergir para um ponto na retina. Então, cada ponto-objeto vai ter um ponto projetado na retina e assim a gente enxerga com nitidez. Mas o que acontece quando nós passamos do ar para a água? Na água, o índice de refração é diferente e a vergência do nosso sistema de lentes vai diminuir. Veja que o nosso sistema de lentes está convergindo os raios para formar esta imagem no fundo do olho. Na água, pelo fato de o índice de refração da água não ser muito diferente do índice de refração dos materiais do olho, você vai ter um desvio menor, vai convergir menos. Vamos ver o resultado disso, vem comigo. Como eu havia mencionado, na água onde o índice de refração é maior do que no ar, na água o índice de refração vale 1,33 aproximadamente. Nosso sistema de lentes vai ficar menos convergente. Consequência disso, o ponto imagem vai se formar atrás da retina e na retina vai ficar um borrão e não um ponto como a gente esperava. A gente queria que acontecesse um ponto imagem projetado na retina. Mas, pelo fato de na água o nosso sistema de lentes ser menos convergente, a imagem vai se formar atrás e assim fica um borrão na retina, a imagem fica borrada. Sabe uma maneira de você conseguir melhorar isso? Seria você diminuindo o diâmetro da sua pupila. Aqui eu diminuí o diâmetro da nossa pupila. A pupila com um diâmetro menor vai captar uma menor quantidade de raios luminosos, de tal maneira que vai diminuir a espessura do feixe que também vai entrar aqui. Observe agora que na hora que você olha para a retina, aquele borrão que antes era grande com a pupila maior, ele fica menor. Então, com um borrão menor na retina, este borrão menor vai fazer com que isso aqui seja quase um ponto, e assim você veja melhor. Observe o que vai acontecer em termos de desvio. Vamos comparar
quanto ocorre de desvio no primeiro caso e agora no segundo caso. Neste segundo caso, observe que você vai precisar, você vai ter, na verdade, menos desvio desses raios que chegam aos extremos, às bordas da pupila. Ali, na primeira situação, o desvio era maior, aqui ele fica menor, o que diminui o diâmetro da mancha. Uma mancha menor nos faz ver melhor, certo? Mas o que é que a gente pode fazer de analogia? A gente pode dizer que, neste caso, é como se os nossos olhos passassem a se comportar como uma câmara escura de orifício. Numa câmara escura de orifício, você não precisa de lente para formar a imagem, porque você faz um orifício tão pequeno que não precisa de convergência para conseguir que sejam formadas as imagens em cada ponto do fundo da câmara escura. Voltando ao enunciado do problema, veja, eu vou fazer alguns grifos aqui para a gente entender o que está acontecendo. Ele está falando que estudos mostram que as pupilas dos olhos, as pupilas dos olhos dos indivíduos Mocken, eles sofrem redução significativa debaixo d'água, o que faz com que os raios luminosos, então aqui os raios luminosos, incidam quase paralelamente ao eixo óptico da pupila. Observe isto. Volta para cá. Aqui na primeira situação, o ângulo está muito grande, o ângulo de abertura deste feixe. Então vamos dizer que nós temos aqui um ângulo alfa. Já na segunda situação, a gente acabou observando, vamos aqui fazer de novo o ângulo alfa. Na segunda situação, quando a gente teve a redução do diâmetro da pupila, a gente observa um ângulo beta. Perfeito? E quanto menor o ângulo, mais próximo do paralelismo nós vamos ter. Duas retas paralelas formam um ângulo entre si de 0 graus. Então, é uma verdade o que ele escreveu aqui. Volta para cá, ó. Os raios luminosos vão incidir quase paralelamente ao eixo óptico da pupila se você pegar um objeto próximo do eixo óptico. Mas aqui vem um pequeno detalhe, você pode pegar um objeto fora do eixo óptico, pegando um eixo secundário, que vai dar certo também. Então não foi muito precisa essa informação. Se o raio vier fora do eixo principal, ele também vai conseguir ter êxito nesta aproximação. Agora vem o problema maior. Aqui o enunciado diz que a acuidade visual é a melhora na visibilidade associada à redução das pupilas, é explicada pela diminuição de quê? É aqui que a coisa pode criar problemas. Opção A, diminuição da intensidade, diminuição da intensidade luminosa incidente na retina. Vem para cá, vamos voltar para a situação anterior. A intensidade luminosa na pupila não vai se alterar, certo? A intensidade luminosa aqui na pupila, numa e na outra situação, não muda. Por quê? Porque você reduzindo a área, você também reduz a potência que entra no olho. Observe agora que fiz novos raios para a gente fazer nossa análise. A gente vai ter aqui uma mudança na intensidade da retina. Na hora que a gente contrai isso daqui, não. A gente vai ter uma mudança na área iluminada na retina. Você vai ter uma redução desta área. Aqueles raios que estavam atingindo esta região aqui da nossa pupila vão deixar de atingir a pupila, deixando de produzir aquele borrão lateral. Vai diminuir
a espessura, mas a intensidade que eu tinha aqui será a mesma intensidade que eu tenho nesta circunstância. Observe só. Por quê? Porque os raios de cima incidem numa região. A gente não vai ter, para este caso, todos os raios atingindo um mesmo ponto da retina. Como assim, Douglas? Deixe-me entender. Na visão normal, se você estiver vendo normalmente no ar, acontece que quando você reduz a pupila, vai reduzir a quantidade de raios que vão atingir a retina num mesmo ponto. Tudo bem? Então, todos os raios vão atingindo aqui o mesmo ponto na retina. A retina não está borrada. O ponto imagem vai estar sobre a retina. De tal maneira que se você diminuir aqui a nossa pupila, a gente vai acabar reduzindo a quantidade de raios e reduzindo a intensidade. É por esse motivo que em lugares com muita iluminação, você tem uma contração natural da sua pupila, fazendo você enxergar melhor. Essa é a ideia. Mas não é o nosso caso aqui. Se você for comparar nos dois casos, você não tem o ponto imagem caindo sobre a retina. No primeiro caso, ponto imagem está atrás, no segundo caso, o mesmo ponto imagem. Então, raios luminosos que antes deixavam de incidir nesta área, aliás, que antes incidiam nesta área, vão deixar de incidir, ok? E não vai mudar a intensidade nesta região em especial, você vai deixar de ter o borrão. Então, mais uma vez, vamos subir aqui para o enunciado. Dizer que a acuidade visual, associada a essa redução das pupilas, é explicada pela diminuição da intensidade luminosa? Não é isso que vai fazer você enxergar melhor quando reduzir as pupilas. O que vai fazer você enxergar melhor é a opção D de donzela. Essa aqui, o desvio dos feixes luminosos refratados no olho vai ser diminuído. Observe aqui, comparando. No primeiro caso, você tem mais desvio e agora você vai ter menos desvio. Mas, de qualquer maneira, ainda não seria isso a explicação correta. A explicação 100% correta seria a diminuição do diâmetro da figura projetada, do borrão projetado, que vai ficar menor. Temos este problema de não haver uma opção bem clara, bem correta para a gente conseguir resolver esta questão do Enem. Mas a melhor resposta dentre as que nos foram apresentadas seria o D de donzela. A história da redução da intensidade luminosa incidente na retina não é tão adequada. Bem, se você gostou aqui da nossa explicação, deixe o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Acesse meu site, professordouglasgomes.com. Um forte abraço e até um próximo encontro. A gente se vê.